canal da gente. A gente curte você. Fala Mamãe na TV. Queridas mamães, estamos no mês de maio e com isso Fala Mamãe na TV preparou programas bem especiais com dicas essenciais para quem vive a maternidade com muita intensidade e carinho. Muitas mães já sabem o que eu vou falar por aqui. A gente sente uma saudade enorme da gestação e de quando os nossos filhos eram bebês de colo e por isso estou aqui com a fotógrafa Lu Menezes, que ela faz um belíssimo trabalho. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, querida. E fica a dica do Fala Mamãe para esse mês das mães. Fotografem, registrem, porque todos os momentos passam, mas as fotos ficam para sempre, né, Lu? Com certeza, é para a eternidade. Lu, me conta como que surgiu a sua paixão pela fotografia? Eu acho que eu já nasci com ela, né? Sempre, desde criança, eu adorava ficar pegando os álbuns, olhando os álbuns da minha mãe, do casamento, de quando eu nasci e tal. Mas assim, veio com força mesmo quando os meus filhos nasceram. Então foi depois da maternidade que aflorou. Foi. Porque assim, eu tinha uma vontade imensa de registrar tudo, assim, todos os movimentos, né, todos os gestos, os olhares. E aí com isso eu comecei a estudar e aí as amigas foram pedindo e foi acontecendo. Assim. Então você foi começando a fotografar os seus filhos e aquela paixão foi aumentando. Foi. E o que você mais gosta de fotografar? Agora eu tô curtindo muito os recém-nascidos, que é uma área que eu comecei, né, tem aí uns 3 meses. E tá assim, eu tô adorando, tá sendo um desafio pra mim e eu tô gostando muito porque bebê é aquela coisa gostosa, né? E aí me mata um pouco aquela saudade que eu tenho de quando os meus eram bem pequenininhos e tal. E pra essa mamãe que tá com o bebê recém-nascido em casa, qual é assim o tempo? Existe um tempinho legal pra esperar até a criança? Assim, o conseguir? ideal pra fazer as fotos de recém-nascidos é de 0, que não dá, né? Porque as mães estão na maternidade e tal. Mas o período ideal é até 15 dias de vida, que aí a gente consegue fazer as poses, colocar o bebê, ele está em sono profundo, ele não tem cólica, então a gente consegue fazer as fotos da forma que precisa ser feito. Após isso é possível fazer também, sempre é possível fotografar os filhos da gente, né? E aí qualquer idade para isso é ideal. Mas depois disso aí a gente já tem que fazer de uma outra forma. Aí é mais um estilo mais... Aí fica mais difícil pra você ou não? Não, pra mim é independente. Assim. Aí fica mais ensaio, não fica... Fica mais um ensaio fotográfico no estilo da família. Então aí o ideal é a gente fotografar com a mãe, com o pai. Não dá pra pôr naquelas poses, né, que a gente vê Entendi, de recém-nascido. Assim. Lu, eu vi também que você gosta muito de fotografar gestante. Tem também um momento ideal para que a gestante te procure? Tem. O ideal é que assim, a partir da 30ª semana, que aí a barriga já está bem redondinha, né? A barriga está aparecendo bastante. E não é legal deixar muito para as últimas semanas, porque aí a mãe às vezes já está inchada, né? Já não tem aquela mesma disposição para poder sentar, levantar e né, andar, porque às vezes a gente vai para um parque, tem que andar um pouquinho. Então assim, não é bom deixar para as últimas, mas também não é bom fazer logo no comecinho, porque a barriga ainda não está aparecendo tanto. Ali por volta do 8º mês, eu acho que é o ideal, né? Porque a barrigona... 7º pro 8º mês ali é o período ideal. Me conta quais que são os seus nichos de trabalho. Você fotografa crianças? Eu fotografo famílias, gestantes, recém-nascidos e crianças de qualquer idade. Esse é o meu público. Lu, agradeço a sua participação aqui no Fala Mamãe na TV. E é isso aí, gente. O importante é a gente fotografar tudo, porque tem muito momento maravilhoso, mas que passa e a fotografia consegue eternizar esses momentos. Fica a dica do Fala Mamãe na TV para esse mês especial do Dia das Mães e peçam de presente para os maridões uma sessão de fotos com a Lu Menezes, uma belíssima profissional. Conheçam o trabalho dela através do site e o Fala Mamãe na TV daqui a pouquinho vai falar
sobre o sono do bebê, com dicas, com mamães, com doutor e tem muito mais. Fala Mamãe na TV, especial Mês das Mães, tem mais pra você daqui a pouquinho. Fala Mamãe na TV. Há mais de 10 anos, a Sweet Baby se preocupa em transformar sonhos em realidade, tornando esse momento único. Aqui você encontra todo o enxoval, moda infantil de 0 a 14 anos, calçados, acessórios, mobiliários e muito mais. Tudo com garantia e exclusividade de marcas de renomes nacional e internacional. Uma loja com equipe preparada, com atendimento personalizado e especializado. Sweet Baby, única como seu filho. Praça Cícero Macedo, Fundinho. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje vamos falar sobre o sono do bebê. Na maternidade existem muitas maravilhas, mas existem as dificuldades também. E existe uma grande diferença entre o bebê ideal com o bebê real. E uma dessas grandes dificuldades, e clássica, é sobre o sono do bebê. Quando o bebê vem, as noites mal dormidas desorientam pais. Então é preciso muita paciência, muita tranquilidade. E para a gente falar sobre isso, estou aqui com duas mamães. A Carol Alessi, que é mãe da Alice, de 2 meses, né, Carol? E a Amanda Delfino, que é mãe de 3 agora, né? É, mãe do Rafael, de 7 anos, da Mariana, de 3, estou esperando o Theo para o final do mês. Carol, para começar, eu sei que você tá bem quentinha no assunto, porque a Alice está só com 2 meses. Me conta um pouquinho como é que foi a chegada da Alice, a primeira semana da Alice em casa. Carol, a Alice nasceu bem grandinha, nasceu com uma necessidade de mamar assim constantemente. Então, infelizmente, a primeira semana foi em claro. É algo que até assusta, a gente imagina que nunca mais vai conseguir dormir na vida. Então Mas, é normal a mãe pensar, não vou dormir nunca mais. exatamente, dotada de muita paciência. Apesar de não ter me preparado antes para esse momento, de ninguém ter me contado que seria assim, mas foi de muita paciência, de chorinhos escondidos, mas de choros fortalecedores. De que eu teria que ter fé, ter coragem, paciência, que aquilo ali seria só um momento. E de fato durou 2 semanas apenas. Então nós optamos por, já por hábito, manter a casa em penumbra. Então a nossa casa sempre com a luz baixinha. A partir de que horas? 6h30 da tarde, o dia vai caindo, a gente já tem o hábito de ligar poucas luzes na casa. Televisão durante o dia no volume normal, para ela perceber esse dia, para perceber a movimentação. Claro, nos primeiros dias o bebê ele é bem sensível, então é óbvio que a gente diminui os volumes até a própria fala. Mas com 20 dias nós já tentamos manter esse ritmo de forma normal. Então, a partir de 6 e pouco, 7 horas, a televisão também abaixa, até mesmo para ela ir se aquietando, se acomodando. Aí como a gente percebeu esse pico das 10h30, nós começamos a introduzir o banho mais tarde. Então hoje ela toma banho 8h30, 9 horas, e isso faz muito bem. É o banho noturno, aquele que está avisando ela que está iniciando um processo de sono. Exatamente. E você está com a amamentação livre demanda? Exatamente. E como que está fazendo? Assim, ela está acordando muito na madrugada ou ela já está... Não. Esse horário de banho de 9, 9h30, 8h30, 9 horas, ela já sai do banho, já mama. Ela tem feito intervalos durante o dia de 2 horas, 2 horas e meia, depende. Se ela gasta muita energia, ela mama mais. Mas para o sono, ela volta a mamar por volta de 11 horas e nesse momento de 9h30 ela já dorme. Já dorme, acorda pouquinho, minto, ela acorda por volta de 10 e pouquinho mais agitada, mama de novo e dorme, aí até 3, 3h30 da manhã. Ah, então ela dá um espaço legal. Ela dá um espaço bom. Amanda, você ministra cursos para gestantes, né? Quais que seriam suas dicas sobre isso? O que você fala lá no seu curso sobre o assunto sono? Então, Carol, lá no curso, eu comecei falando sobre esse assunto depois que eu passei a minha primeira dificuldade, que foi com o meu primeiro filho, né? O Rafael, ele não dormia bem. Então, assim, nós erramos muito, com muita ansiedade, aquela vontade de pais de primeira viagem, de querer fazer tudo certo. Né? Então a gente acreditava que não podia dar tanto colo, que tinha que deixar o bebê mais no berço, chorar. Você aplicou alguma técnica com ele ou não? Então aí até os 7 meses ele não dormia bem, acordava de hora em hora.
Então a gente teve que aplicar uma técnica de um livro que chama Nana Neném, mas que é uma técnica muito sofrida para os pais, porque você tem que deixar o bebê chorando, você tem que deixar o bebê no quarto dele, então ele vai um pouco o que eu acho que é o mais correto hoje, que é justamente esse aconchego, de trazer o bebê para o seu colo, de acalentar, porque o bebê, enquanto você está gestando, o bebê passa 24 horas sendo embalado, ouvindo a voz da mãe, sentindo a respiração, e de repente é um desmame muito abrupto, né? De repente, 15 horas do dia, ele está no berço. E aí, você vai deixar ele chorar, ele vai para poder ganhar o colo. Então, vira um ciclo vicioso. Ele aprende que ele tem que chorar para poder ganhar o colo e aí ele vai ganhar. Então, assim, se ele aprende que ele pode simplesmente estar acordado para ganhar o aconchego, o carinho, não precisa virar esse ciclo de choro. Amanda, quando que você acha que a mãe precisa procurar uma ajuda profissional, seja de um pediatra, um especialista de sono? Até que ponto é normal a criança chorar e a mãe falar, não, aí já tá estranho? Antes da gente tomar qualquer medida, né, a gente precisa ver, o bebê tá chorando, eu já olhei a fralda, tá tudo certo, não tá com fome, não tá com frio ou calor, então a gente tem que abandonar um monte de outras coisas. A partir daí, não dorme, não tá ganhando peso, existem outros problemas em cima disso ali, aí a gente vai procurar uma ajuda médica, né, procurar o pediatra. Carol, a gente ouve falar muito que quando a mãe volta a trabalhar, essa criança que estava dormindo bem, ali pelo volta de quarto, quinto mês, volta a acordar durante a noite. O que você diria para essas mamães que estão passando por esse momento agora? Carol, primeiro que o colo, apesar de muitos dizerem que deixa o bebê, a criança mal acostumada, é totalmente o contrário. Ele transfere uma segurança muito grande para a criança. Duas dicas eu gostaria de deixar. Primeiro, enquanto você estiver na casa, que mesmo deixando ele, por exemplo, a minha filha, ela fica o máximo tempo possível no colo, mas à noite ela dorme no bercinho, no meu quarto por opção, mas ela dorme tranquilamente. E durante o dia, se eu preciso, por exemplo, ir ao banheiro, eu tenho uma ajudante, mas eu prefiro deixá-la numa cadeirinha, porque ela também tem que entender e perceber outros locais, mas eu volto, pego e mantenho no meu colo. Agora, a dica que eu acho muito importante é dizer a verdade para o bebê sempre, desde o começo. Então, começar a trabalhar essa criança, contar a necessidade. Conversar, né? Porque às vezes as mães falam, eu não vou conversar para quê? É um bebê recém-nascido. Mas tem que começar a preparar essa criança. A terapeuta Laura Gutman, é um livro, A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, um livro muito interessante que eu indico, inclusive. Ela fala muito sobre o direito da verdade, que a criança tem o direito de saber a verdade e começa desde recém-nascido. Meninas, eu ficaria aqui com vocês muito tempo, porque é um tema muito legal, né? O sono do bebê e impacta muito, né, a família inteira. Então eu agradeço muito a participação de vocês aqui nesse mês especial, que é o mês das mães. E vai mais uma dica do Fala Mamãe na TV sobre o sono do seu bebê. Acredite no seu instinto materno. Tenha em mente que o seu jeito de cuidar do seu bebê é a melhor forma e com certeza vai trazer para ele mais segurança. Daqui a pouco estou aqui com o Dr. Alberto Pellegrino, especialista em sono, e ele também tem muitas dicas para nos dar. Fala Mamãe na TV, tem mais para você. Fique por aqui. Fala Mamãe na TV. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando tudo sobre o sono do seu bebê. Estou aqui com o Dr. Alberto Pellegrino, que é neurologista e especialista em medicina do sono. Dr. Alberto, muito obrigada por participar aqui no Fala Mamãe. É um grande prazer estar com vocês. Vamos começar pelas dúvidas mais frequentes. O que a mamãe deve fazer já no primeiro mês de vida desse bebê para que ele consiga ter noites melhores na hora do sono? É importante os pais saberem que nos 3 primeiros meses a criança deve dormir entre 16 e 20 horas. E essas 16 e 20 horas são divididas, é um sono fragmentado
3, 4 cochilos por dia, de 3 a 4 horas ou mais, e períodos de acordados. A partir do 3º até o 6º mês, cai um pouquinho para umas 14 horas, 16 horas, com 3 cochilos por dia. Os 3 primeiros meses podem ser caracterizados o sono, durante o sono acontecer as cólicas abdominais, que é muito frequente e não chega a preocupar, mas faz com que a criança acorde. A partir do 3º mês, essas cólicas vão diminuindo. A partir do 3º mês, 4º, 5º, 6º mês, são os mais importantes para que os pais não incorram em erros, em hábitos que vão dar problemas no futuro. Quais seriam esses erros? Bom, a partir do 4º, 6º mês, é muito importante, por exemplo, oferecer à criança e acostumar a criança a ter um objeto que ela se acostume a dormir com ele. Pode ser um brinquedinho, pode ser um bonequinho, um ursinho, pode ser uma fraldinha, um pedacinho de cobertor. A chupeta também entraria nessa? Não, a chupeta não. Uma coisa que ele pegue, que fique junto dele, que ele, como se brincasse com ele na hora de dormir. E ele acostumando com isso, esse objeto vai substituir no futuro, a partir principalmente do 6º mês, a presença da mãe. Porque a partir do 6º mês, a criança começa a produzir melatonina, que é um hormônio que vai ensinar a criança, do ponto de vista assim, didático, de diferenciar o dia e da noite. Então é só a partir do 6º mês que a criança vai diferenciar. Ela começa a diferenciar aí. O sono do dia e da noite. E com a retirada da mamada, que a maioria dos pediatras tiram a mamada da noite a partir do 6º mês, que é o motivo da criança acordar. Lá para as 2 horas, 3 horas, a mãe acorda. Então, o pediatra já aconselha a retirar essa mamada. Com a falta da mamada, no meio da madrugada, a criança vai sentir falta. Se apegar alguma coisa. Ela vai acordar várias vezes à noite, como os adultos. Nós acordamos 5, 8 vezes por noite. São micro despertares de 30 segundos, 1 minuto, que às vezes a gente nem lembra depois. A criança também, a mesma coisa. A criança acorda, mas sempre tem a presença da mãe até o 6º mês, para mamar e tal, ela não sofre tanto. Mas com a retirada da mamada, a criança vai acordar. Não tem a mamada, a criança vai chorar. Então, aí é nesse ponto, nesse período, em que a mãe deve entender esse acordar da criança. É um acordar fisiológico. Ela acorda, não tem mais a mamada, ela sente falta da presença, do calor da mãe, do peito da mãe. E aí o objeto de transição vai substituir a presença da mãe. Aí ele vai olhar para aquele ursinho, para aquele paninho e vai considerar ele um amigo. Então é benéfico. É benéfico, é importante. É importante. É importante. Então ele vendo aquele ursinho, aquele paninho, e a mãe já ensinou que aquilo ali é um amigozinho dele, que ele pode conversar para fazer ele dormir. Então a criança fica menos ansiosa pela ausência da mãe e adormece. O despertar, esse micro despertar, a criança chora, mas depois de alguns minutos ela vai adormecer. Isso é fisiológico. Agora, se a mãe ou o pai, ou os dois, principalmente for o primeiro filho, que eles ficam muito ansiosos, será que está com febre? Será que ela está chorando porque está com fome? Será que aconteceu alguma coisa? Então, a tendência é eles irem no quarto, acender luz, pegar o bebê, pega a criança, faz ninar, às vezes dá uma chupeta, às vezes dá mamadeira sem necessidade, que a criança não está com fome, não precisa daquela mamadeira. Então, a criança calma, porque está a presença da mãe, alimentou, pá, e fica quietinha. Mas isso aí ela vai acostumando com isso. Acostumando né? E cada vez ela vai se tornar mais exigente, vai chorar mais forte, vai demorar mais para dormir, e que vai querer a chupeta, vai querer a mamada, vai querer a mãe, e pronto, vai querer aquele embalo. Aí fica um ciclo vicioso que pode ser infernal para todo mundo. Para a criança, que vai fragmentar o sono e vai ter dificuldades futuras, quando ela tiver mais idade. E para os pais, principalmente quando eles trabalham muito, né? Os pais então começam a acordar com o choro da criança.
várias vezes, 2, 3, já vai aumentando. E de repente chega o casal sem poder dormir e procura o médico. Puxa, o que é que a minha criança tem? É tudo isso que o senhor falou, né? É tudo os hábitos que devem começar lá na frente. Isso. Então é normal, até o 6º mês, a criança ter esses picos por causa das mamadas. Mas assim, tem que acostumar desde o início, né? Desde o início. E além disso, do objeto de transição e dessa não ida ao quarto, um ritual que a criança então vai se acalmando e entendendo a hora do sono. Que ritual é esse? A partir de uma determinada hora, por exemplo, a criança quer dormir às 9 horas ou às 10 horas, dependendo dos pais, né? do hábito dos pais. Então, 1 hora antes, ou talvez 2 horas antes, tirar estímulos muito fortes para a criança. Televisão, jogos, né? Aquela visão da televisão, ou então a criança ficar no meio de gente com gritarias, barulho, conversa, som, tal. Então, criar uma rotina. A partir de uma determinada hora, criança toma o seu banho, criar um ritual, porque a criança vai assimilar esse ritual. Tomar o seu banhinho, trocar uma roupa, para a criança já saber que aquela roupa é de dormir. Isso foi falado oferecer o objeto de transição e deitar a criança no berço. E importante que seja o quarto independente. É claro que tem muitas realidades que a criança dorme no quarto por falta de acomodação ou alguma coisa assim. Mas o ideal é, desde cedo, o seu quartinho, o seu berço. E nada de embalar, nada de balançar, é deitada. E pode cantar, pode colocar música bem suave ou ela contar. E determinado de um período de entendimento da criança, contar historinhas. Então, o banho, a roupinha... Então é toda uma rotina, né, do sono. Não fazer mais barulho, né? A criança vai se acostumando com esse ritual e já sabe que é hora de dormir. Né? Doutor Alberto, eu ficaria aqui, talvez um programa inteiro com o senhor, porque é muito bom, é muita coisa e é muito bom ouvir o senhor falar, porque assim... O sono do bebê realmente uma dificuldade, né? E, assim... Outra coisa, não sei se dá tempo, mas outra coisa é, durante os cochilos do dia, não deixar a criança no escuro e nem abafar o som. É importante que ela, desde 6 meses em diante, já reconheça que o sono do dia, que ela vai dar cochilos, 2, 3... É uma soneca. É um sono diferente. Com barulho de panela, com bater de porta, com telefone tocando, com buzina de carro, com alguém falando. Mas ela está dormindo, que ela vai dormir assim. Mas quando é de noite, aí sim, extremo silêncio, nada de barulho, tudo quieto, porque ela vai começar a diferenciar o sono da noite com o do dia. Né? Porque tem mães que acostumam o sono do dia como se fosse de noite, escurece, coloca a cortina. Mãe de primeira viagem tem muito isso. Então a criança vai ficar confusa, né? Se está de dia e se diferenciar. Doutor Alberto, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Mamãe na TV e sem dúvida nenhuma, quem nos assistiu hoje, com certeza vai aprender um pouquinho sobre ensinar o seu filho a dormir e assim ter noites de sono tranquilas pelo resto da vida. Muito obrigada, doutor Alberto. Foi um prazer, estamos sempre à disposição de vocês. E vai ficando por aqui mais um programa Fala Mamãe na TV. Acessem o blog e me acompanhem pelas redes sociais. Agradeço aos meus parceiros, estilista Érica Lesse, Dark Uberlândia Shopping e Iso Olhos. Não percam o próximo programa que vamos falar sobre como ser mãe na adolescência. O Fala Mamãe na TV deseja a você, mamãe, um feliz e abençoado Dia das Mães. Que Deus nos capacite cada dia mais com muita sabedoria e com muito amor nessa linda trajetória que é a maternidade. Assistam agora uma homenagem do Fala Mamãe na TV para você, mamãe. Fala, mamãe, ser mãe é viver tudo isso e muito mais.
Querida mamãe, quando você me abraça, o meu desenho fica mais colorido. O meu sol fica mais amarelo. Os meus pássaros voam mais altos. E os peixinhos nadam legalmente por os rios. Mamãe, quando você brinca comigo, a minha brincadeira fica mais feliz. Os meus carrinhos correm mais. Todos os meus brinquedos ficam melhor. Mamãe, quando você lê pra mim, a história fica mais engraçada. O livro fica bem mais legal, cheio de cores. E o mais gostoso é quando você dorme comigo, mamãe. Eu durmo tranquilo, porque eu sei que o meu anjo da cara sempre por perto. Você. Bluebirds fly. Feliz Dia da Mãe. Eu te amo, mamãe. Dreams that you dream of, dreams that will come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere. Fala mamãe na TV. Canal da Gente. A gente curte você.